Olá pessoal, meu nome é Valdir Ferreira, começando mais uma videoaula aqui no canal, a parte 3 do CQRS, na prática com Valdir Ferreira. Pessoal, eu vou passar mais ou menos aqui tudo que a gente falou na aula passada, né, e na primeira aula também, mas lembrando pessoal, o objetivo dessa videoaula, pessoal, é para que as pessoas venham conhecer o que é o CQRS, mais ou menos na prática e também na teoria, para você ver ali como funciona, quais são as partes que a gente separa no CQRS, o que é responsável pela leitura, o que é responsável pela escrita dos dados no CQRS, certo? Então vamos lá, o que é o CQRS? CQRS significa Command Query Responsibility Segregation, certo? Nada mais é do que separação de responsabilidades de leitura e escrita de dados. Esse é o resumo completo do que ele faz. Aqui eu tentei fazer um desenho, pessoal, da nossa arquitetura que a gente está fazendo nessa aula, certo? Aqui seria a interface do usuário, né? O serviço query, né? Query service que a gente criou na aula passada. Para que serve esse cara aqui? Esse cara aqui vai ler as informações da base de leitura e vai entregar para a interface do usuário. E depois na aula anterior, né, aula 2, porque na aula 1 a gente fez o query service, na aula 2 a gente fez o comando header, né, que foi a parte da escrita de dados no banco de dados. Lembrando que a gente não está utilizando um banco de dados na prática aqui. A gente está salvando em memória e vai consultar em memória também, nesse primeiro momento. É claro que a gente vai utilizar essa arquitetura também para a gente acessar um banco de dados futuramente, certo, pessoal? Deixa eu passar aqui. O nosso objetivo, né, da criação de todo esse projeto foi criar um projeto, né, utilizando o padrão CQRS, e depois implementar a escrita de dados utilizando o CQRS, que isso foi a aula 2, né? E agora a aula 3 nós iremos implementar a injeção de dependência e simular a escrita de dados e leitura de dados. O que a gente vai fazer? A gente tem na nossa arquitetura um projeto web, que a pouco eu vou mostrar também, e a gente vai simular essa leitura e escrita ali no projeto web, certo? Que geralmente o pessoal utiliza mais essas arquiteturas com projetos web mesmo, né? Aonde o pessoal mais firmemente está utilizando no momento, beleza? Então, tecnologias, programas e linguagens que nós iremos utilizar. Tecnologia, pessoal, que nem eu falei aqui na aula passada, CQRS é um padrão, né? Design Pattern. Então, mas eu coloquei como uma tecnologia o NET5, que é o novo liberado da Microsoft, mas se você estiver utilizando o ASP.NET Core, você pode, sem problemas, fazer também essa arquitetura, não tem problema. Programas e linguagens utilizadas: Visual Studio 2019 versão Community para estudo e a linguagem C#, certo, pessoal? Eu vou mostrar aqui o fonte. Esse fonte aqui, pessoal, é o mesmo fonte da aula passada. Então, você que não assistiu a aula passada, volta na aula 2 ou na aula 1, você baixa o fonte e pode continuar a partir desse fonte que a gente baixou e implementar aqui. Pessoal, o objetivo principal desses vídeos é que se você um dia precisar entrar num projeto que vai utilizar essa arquitetura, você já tenha conhecimento básico de como ela funciona e aonde fica as suas divisões, certo? Esse é o objetivo, que já tinham me perguntado também nos comentários, então eu já respondo agora. A gente fez a parte da leitura, né? E a gente fez a parte da escrita. E agora a gente vamos fazer, na verdade, a parte da consulta dos dados aqui na controller, né? No projeto web que a gente fez. Só que antes disso, na última aula a gente não chegou a implementar a application, né? Então a gente vai nessa aula implementar a primeira coisa é a application do projeto, certo? A application em si, ela vai ter o que? Eu vou clicar com o botão direito aqui, a gente já vai adicionar a primeira pasta aqui, que vai ser a pasta people, pessoas, né? Então, peoples. E aí a gente vai criar algumas coisas aqui nessa classe. Por exemplo, a gente vai criar o seguinte. Na verdade, assim, antes de a gente criar alguma coisa nessa classe, também na domínio a gente vai criar meio que um command, né, na verdade. Que no domínio aqui, a gente, na pastinha commands, ó, a gente criamos todas as interfaces, mas esqueci, na verdade, da aula passada, de criar o command. Tanto é que a gente não ia utilizar na aula passada, então até não foi tão errado assim a gente não ter criado, certo? Então eu vou vir aqui, vou criar a classe command,
certo? E ela vai ter a interface da iCommand, certo? Vamos colocar aqui, só guardar ela, beleza. Agora aqui, public, aí aqui ela vai herdar o iCommand, dá um Ctrl, já tem a referência, certo? Dá um Ctrl ponto aqui que ele vai implementar a nossa interface. Aí aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou só colocar a propriedade get, né? Porque a gente não vai precisar da propriedade set. Então, eu vou colocar aqui get. Eu vou abrir e fechar a chave. Aqui é um return. Opa. Return this.getType. Opa. GetType. GetType.name. Certo? Pronto. Agora deixa eu ver se ele já está fechando certo. Faltou uma chave aqui. Beleza. Feito isso agora, a gente vai pegar essa command aqui, certo? E a gente vai utilizar em todas as classes que nós iremos criar aqui dentro do projeto CQRS Write Application. Então, deixa eu fechar aqui já o nosso domínio, certo? Que eu acredito que a gente não vai utilizar agora. A primeira coisa que a gente vai criar aqui na classe People vai ser uma classe chamada PersonCreateCommand, que vai ser a responsável por começar a criar o comando, que vai ser, na verdade, vai ser a classe disponível que vai ficar lá no projeto web para a gente conseguir criar um novo usuário, né, uma nova pessoa, certo? A gente vai herdar aquela classe que nós criamos, a gente vai herdar a classe command que a gente criou, certo? Vamos dar um Ctrl ponto para ele adicionar a referência. Não tem a referência do domínio aqui, então vou vir aqui, clicar para adicionar a referência do domínio. Aqui, deixa eu colocar em referência que é mais fácil aqui. Adicionar a referência. Aí eu vou selecionar aqui a referência do domínio e vou aplicar, certo? Agora, dá um Ctrl ponto aqui, ele já está aqui, certo? Beleza. As coisas que nós iremos utilizar aqui são três... Opa, não foi. Ctrl ponto. Pronto. O que nós iremos utilizar aqui, a princípio, são essas três propriedades, certo? Essa primeira propriedade aqui, ó, é a person. Pessoal, tem que prestar bastante atenção porque não é essa de cima, não é de leitura, é a de escrita que nós iremos utilizar, certo? Então, clicar nessa de escrita, porque senão ele vai dar erro depois. E aí a gente vai criar o construtor da nossa classe, né? Que vai ser o construtor passando todas as nossas propriedades. Que seria as três propriedades que a gente tem aqui. O construtor criar, certo? E aí também nós vamos criar a classe delete também, é a PersonDeleteCommand, certo? Pessoal, para quem conhece já um pouquinho do CQRS, para quem não conhece, vai entender mais ou menos por que a gente está criando isso aqui. É um padrão, certo? Tudo que a gente está criando aqui é um padrão que tem nele que tem que ser criado, certo? Public. Aí aqui também command. Dá um Ctrl ponto para ele adicionar o use dele aqui dentro. Beleza. Aqui a gente vai criar uma propriedade que vai ser somente o ID, certo? E aqui nós vamos criar o construtor da nossa classe. O construtor da nossa classe vai passar somente o ID, beleza? E agora a gente vai criar uma classe que vai fazer a alteração, que é o rename, né? Vou colocar aqui, adicionar uma nova classe. Ela vai se chamar PersonRenameCommand, né? Dá um publish nela. Ela também vai herdar a classe command. Dá um Ctrl ponto aqui para adicionar o use dela aqui, certo? Ela vai ter duas propriedades, que vai ser a propriedade ID e a propriedade nome, certo? E também nosso construtor da classe aqui, que vai ser que vai passar, né, as nossas propriedades que a gente tem para a gente criar ela, beleza?
Agora, o que a gente vai fazer? Vamos criar o nosso Person Command Handler, né? Que é o cara que vai ser responsável, né, para deixar esses métodos disponível para a gente lá, certo? Handler, Person Command Handler, aí adicionar. A primeira coisa que a gente vai fazer já agora, pessoal, é a gente vai herdar aquela propriedade. Dá um publish aqui primeiro. Public. Agora deixa eu até fechar aqui para a gente conseguir implementar isso aqui melhor. Primeiro eu vou colocar essa interface, que é aí command render, então Ctrl ponto, ela está lá no domínio command, certo? E aí a gente vai passar aqui as classes que a gente criou. Então a primeira classe que nós criamos aqui agora foi a create command, então a gente vai ter que colocar ela aqui. Person create command, certo? Vamos dar um Ctrl ponto aqui para ele adicionar o use dele. Opa. Person create command. Beleza. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, mas com a classe de delete também, certo? E aí você vai adicionando aqui as classes que você precisar, tá, pessoal? Delete command. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui a interface também, vírgula, certo? E aí agora eu vou dar um Ctrl ponto para ele adicionando a implementação dessas nossas interfaces, né? De todas as interfaces aqui, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma. Implementar. Beleza. É isso. Tem a handler e tem a handler também, que é o create, e tem a handler do delete, beleza? Agora a gente vai começar, na verdade eu vou criar duas propriedades aqui em cima, privadas, read online, que são as propriedades que a gente vai utilizar para a gente conseguir fazer a leitura e a escrita de dados, certo? Então, a primeira que a gente vai usar, read online, né, vai ser command event repositório, certo? Esse cara aqui. Então, vou copiar aqui, event repository. Deixa eu colocar o E minúsculo para ficar no nosso padrão. Beleza. E aí depois a gente vai fazer a mesma coisa com o service person que está lá na application da leitura. Então, private read online. Aí vou colocar person service, dá um Ctrl ponto, adicionar a referência, ó, pode ver que ele está lá na leitura, né? Que a gente vai ler os dados, não tem jeito. Então aqui vai ser person service. Deixa eu copiar aqui, certo? Deixar o P minúsculo e ponto e vírgula nesse cara aqui. Beleza? Agora a gente vai fazer o construtor dessa classe, né? Padrão. Public. Beleza. E aí a gente vai fazer as mesmas coisas aqui. Vamos passar esse cara aqui, né? No nosso construtor. E esse cara aqui também. Beleza? Passando ele, a gente vai agora usar eles aqui dentro. Então, vou copiar aqui e vou colocar esse cara vai receber esse cara aqui, certo? E aí a mesma coisa, person, né, que vai ser o person vai receber esse cara aqui, beleza? Pronto. Feito isso, agora a gente já vai conseguir implementar o create, certo? O create vai ser bem simples. A gente vai utilizar a person, né, que está no nosso projeto de leitura. Então a gente vai colocar assim, person, dá um Ctrl ponto, vai adicionar referência. Então esse person aqui, pessoal, que a gente está vendo aqui agora,
é o person do domínio, tá? Isso tem que prestar bastante atenção, porque senão ele dá erro depois. E aí a gente dá um new, new person, certo? E aí eu sei que ele tem um construtor, então a gente vai ter que passar as coisas via construtor, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é um x ponto serviço ponto get all, trazer tudo, certo? Porque tá na memória, tá, pessoal? Por isso que eu tô fazendo dessa forma. Ponto count, porque senão o ident já iria criar pra gente automático o número. Então, a gente tá fazendo aqui simulando a criação de um ID automático. Ponto count, ponto count, fecha, dá um ponto e encontra o ponto para ele adicionar o link aqui, senão a gente não consegue utilizar. Mais um, certo? Aí eu vou passar aqui command.class. Vou também passar o command.nome. E vou passar também o command.idade. Certo? Person. Esqueci de criar aqui o person. Beleza. Agora a gente vai vir aqui e x.service ponto save. Cadê o save? Cadê o save aqui? Service ponto... Não tem o save? Nós não criamos lá o save, foi isso? Será? Handle command... tá certo. Person service, person... não, desculpa, pessoal. Não é o person, não. É o repositório, né? Repositório. Ponto save. Certo? E aí a gente vai passar o person para ele. Falei errado, né? Beleza. E aí, no delete, aqui embaixo, a gente vai fazer praticamente bem parecido. Vai ser o seguinte, person, né? Recebe. A gente vai colocar aqui x.event repositório .get by command. E aí a gente vai colocar aqui person. E aqui command.id. A gente vai passar o ID para ele trazer a nossa pessoa para a gente conseguir remover ela, certo? Então aí a gente vai fazer o seguinte, remover, ele trouxe a pessoa, então a gente vem aqui person.delete, certo? Fecha. E aí a gente faz o seguinte, x.event repositório.save, e aí a gente vai colocar aqui person, certo? Opa, beleza. Agora, pessoal, eu vou criar aqui, pode ser que a gente nem use, mas eu já vou criar para deixar ele pronto aqui, o do rename, né? Que é o person, em vez de delete, é rename. Rename, ele vai fazer praticamente esse mesmo carinha aqui, certo? Só que aqui a gente vai colocar rename, né? Rename. Aí aqui a gente vai colocar command, né? Ponto nome. E aqui do mesmo jeito. E salve. Beleza? Acredito que é isso. Acho que não tem mais nada. Não tem mais nada. É esse cara que a gente tinha que ter criado. Beleza. Feito isso agora, pessoal, a gente vai conseguir já utilizar essas coisas no nosso, na nossa aplicação, né? No web. Só que antes disso, na última aula eu cometi um erro aqui, então a gente vai corrigir esse erro, que é aqui na parte de leitura, na infraestrutura, persistência, people repositório. Aqui no repositório, a gente tinha feito uma regrinha aqui, o seguinte, se ele for menor que 1, né, aí ele insere. Só que aqui ele vai estar errado, ele nunca vai inserir.
ele não vai ser menor que 1. Eu não tinha pensado nessa possibilidade aqui. Então, o que a gente vai fazer? Se ele for, na verdade, se ele for menor que 1, não. Vamos colocar assim, ó. Entity ponto ID, certo? E aqui a gente vai tirar esse cara aqui, certo? Porque a gente está salvando em a gente está salvando em memória, nós não estamos salvando no banco, certo? Então a gente pode fazer isso. E agora aqui o que ele vai fazer? Ele vai, a partir de agora ele vai conseguir salvar esses dados no banco, beleza? No banco não, desculpa, na memória, beleza? Agora o que a gente vai fazer? Vamos compilar o projeto, vamos ver se está tudo certinho, certo? Do projeto aqui. Vamos compilar. Lembrando, pessoal, que essa videoaula, digamos assim, às vezes você fala, pô, mas eu não vou usar, eu não estou usando o CQRS. Mas o interessante é que você saiba como ele funciona, porque vai saber, né? Se você cai num projeto, você vai, mesmo que você não precise fazer essa arquitetura, é que nem eu falei nas últimas aulas. Essa arquitetura não é uma arquitetura que você vai fazer tudo isso aqui todo momento. Você vai fazer somente tipo objetos novos que você vai fazer ali em alguns momentos, mas assim, fazer arquitetura, tudo que a gente fez de leitura, escritos, command é uma vez só que você faz, certo? E aí vai ter as classes padrão, né, padronizadas, né, do design pattern que você vai ter que criar ali, por exemplo, você vai criar a parte de usuário, então você vai criar parte de usuário não, parte de produto, sei lá, então você vai criar tudo relacionado a produto, tudo que a gente fez, ó, e person repositório, você vai criar para produtos e assim por diante. Deixa eu ver se ele compilou. Compilou tudo, não deu nenhum erro, certo, pessoal? Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos passar para o projeto web, certo? O que eu vou fazer? As dependências que a gente vai ter aqui, na verdade eu vou adicionar todos os projetos. Por que eu vou fazer isso, pessoal? Porque na teoria, a única forma que tem para a gente utilizar sem ser adicionando as referências no projeto seria com Mediator, né? Mas nesse projeto a gente não vai utilizar o Mediator. Até um pouco mais para frente a gente pode até utilizar nessa mesma arquitetura quando a gente for utilizar como banco de dados, mas por enquanto a gente não vai utilizar o Mediator. Eu vou inserir todas elas aqui na dependência. Então vou clicar com o botão direito aqui. Deixa eu só ver, adicionar referência do projeto. Aí, qual as referências que eu vou adicionar? Leitura de aplicação, leitura de escrita aplicação, o domínio e a nossa infra de leitura, certo? É isso que a gente vai precisar. Beleza, adicionei aqui no projeto, vou aguardar só ele finalizar aqui. Beleza, fechou os erros. Eu vou no startup do projeto agora. No startup do projeto, pessoal, o que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer a injeção de dependência dele, certo? Se você quiser usar o Mediator, pode usar. E deixe no comentário se você for usar o Mediator. E se funcionou certinho. Eu não usei ainda o Mediator nessa aplicação. Porém, aqui no canal já tem uma aplicação bem pequena que a gente fez simulando um CQRS, mas muito básico mesmo, certo? Então vamos lá. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou mostrar, vou colar aqui para ser um pouco mais rápido. É o seguinte: o que a gente fez aqui, ó? Eu peguei a instância e o repositório, instância e repositório, instância e implementação de todos eles, certo? E o que a gente vai fazer aqui? Dar um ponto aqui e adicionar o use para o ASP.NET ele gerenciar isso aqui para a gente, certo? Então assim, quem vai gerenciar a criação dessas, quem vai gerenciar a injeção de dependência é o próprio ASP.NET Core, beleza? Então vou colocar aqui. Você pode fazer com várias coisas. Tem pessoas que me falam assim, por que não fizeram, não fez com Ninject? Porque eu, sinceramente, eu acho que é gosto um pouco pessoal, né? Que aí eu gosto mais um pouco do injeção de dependência do próprio ASP.NET Core, que é mais simples, mais fácil. Mas assim, você pode fazer também, ele vai funcionar do mesmo jeito, ele deve funcionar também do mesmo jeito, certo? Então vamos fechar aqui, né? A gente já alterou aqui no projeto, no startup do projeto web. Vou fechar os outros projetos. E agora aqui no controller, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer no controller é
principalmente, na verdade, a gente vai colocar tudo que a gente vai utilizar aqui nessa controle. Tudo que a gente vai utilizar, eu digo de interface, tá, pessoal? Por exemplo, aqui em cima, vou colar aqui as minhas interfaces que a gente vai utilizar. Interface do interface comando bus, interface person service, interface comando event repository, interface do contexto, interface do person repository, que são o que a gente vai utilizar aqui, né, basicamente. Então vou adicionar também o use deles aqui, outro ponto, outro ponto, e aqui também outro ponto. Beleza, adicionamos eles e agora a gente vai colocar também aqui no construtor, né? Todos eles a gente vai passar aqui, que nem esse carinha aqui, ó, do logger, né? Que quando você cria a aplicação ele já tem. E aí a gente vai colocar ele aqui embaixo também. Então eu já vou copiar aqui, porque eu já tenho o meu, tá, pessoal? Para evitar ficar digitando e demorar mais, né? Então tá aqui, ó. Eu já fiz isso, ó. Coloquei eles aqui, ó. Todos eles passando por aqui. E aqui em cima, ó, eu tô recebendo eles, ó. Por exemplo, aqui, ó, command, né? Ele tá sendo passado aqui em cima, certo? Então, x recebe esse cara e aí por diante, certo? Só o repositório que a gente tem uma ressalva aqui, ó, porque a gente está criando um novo repositório por esse cara aqui, beleza? Bacana? Beleza. Agora o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora é o command handler. A gente vai registrar, né, na verdade, os comandos aqui. O que seria registrar os comandos? A gente vai registrar os comandos e os eventos que vão estar disponíveis para a gente, certo? A primeira coisa que a gente vai registrar, eu vou colocar aqui no index, certo? Que é o primeiro método que vai executar. Deixa eu ver, dar um contraponto aqui para ele adicionar a referência. Beleza. Person service. Deixa eu ver se ele está aqui. E está aqui. Deixa eu ver se eu não comi bola em algum momento aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Comando handler. Deixa eu ver da onde ele está chamando. Aqui tá certo. Repositório. Command. Person service. Acho que está errado aqui. Deixa eu ver se não está errado. Outro ponto. Não. Para entrar dentro do método, só estou analisando para ver se aqui ele está certo. Aqui, ó, na verdade, tá ao contrário, ó. Só definir ao contrário, só, tá, pessoal, no construtor. Só alterar ele aqui de novo. Só para ficar ali na mesma ordem, tá? E agora o nosso controller, ele vai parar de dar erro. A gente está aqui fazendo o seguinte aqui. Nós registramos, né, os nossos comandos handlers, né? Então aqui ele está falando que ele está registrando um comando, todos os nossos comandos, né? E também a gente vai registrar os nossos eventos, beleza? Lembrando mais uma vez, pessoal, essa arquitetura aqui, tudo que a gente está fazendo, ele vai ficar disponível no GitHub. Você pode baixar ele em qualquer momento, é totalmente open source, certo? Beleza. Aí, feito isso agora, a gente vai criar alguns comandos que eu já tenho aqui também, os comandos prontos. Lembra da classe, pessoal, que a gente criou lá? As classes create person create command, né? Que foi, se eu não me engano, ela está no domínio aqui da escrita. Não, tá na application. Esses caras aqui, ó. Create command, a gente vai utilizar eles agora aqui no nosso portal web, certo? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai colocar command bus.send, né, que a gente vai enviar. O que a gente vai enviar? A gente vai cadastrar uma pessoa aqui. Vamos simular o cadastro. New, aí a gente vai colocar person create command, certo? E aí o que a gente vai passar para esse create command? Vamos passar aqui a pessoa, o que ela é. Vou colocar administrador, certo? Vou colocar um nome para a pessoa aqui. Vou colocar o meu, Valdir Ferreira. Vou colocar, mas deixa eu ver. Aqui ele está falando a idade também. Vou colocar a idade
22, não, 38, e ponto e vírgula, beleza? Eu já vou criar mais alguns outros aqui também, só para a gente fazer um teste mais bacana, certo? Então tem mais um, criei Beatriz, criei usuário canal e criei o maluco beleza aqui, beleza? Então vou voltar aqui para ele ficar igual aos outros. Isso aqui, o que que é, pessoal? É o comando de inserção, né? A gente vai aqui, digamos, vamos simular que nós estamos inserindo esses usuários na base de dados, beleza? E aí a gente vai fazer o que? A leitura desses dados, var lista, certo? A leitura vai ser do person repositório, que vai ser esse cara aqui, ó, person repositório ponto get, beleza? O get vai trazer todo mundo, né? Porque eu não estou colocando predicado nem nada aqui, então ele vai trazer tudo que tem lá que a gente inseriu. E agora já é a parte de a gente executar esse carinha. Então, eu vou vir aqui, vamos executar ele, certo? Ele vai abrir um projeto web que não vai ter nada, né? Porque como isso aqui é somente para teste. E lembrando, pessoal, isso aqui é mais para estudo, né? Por enquanto é mais para estudo. A gente vai fazer uma arquitetura e um projeto mais elaborado para a gente conseguir acessar duas bases de dados diferentes e um servicinho ali mandando dados, né? Digamos, para outra base, replicando esses dados para a base de leitura, certo? O que a gente está fazendo aqui é somente um ambiente de teste, que vai ser também, na verdade, somente na memória, né? Ó, ele abriu aqui a página, que a página é a página padrão, né? Página padrão, como a gente não fez nenhuma implementação, né? A gente não estamos mexendo com essa parte web. Vou deixar aqui até ele terminar de executar. E ele vai cair aqui no breakpoint e a gente vai visualizar. Beleza, ó. Aí ele já vai cair aqui no breakpoint. Se a gente for ver, ó, o command, eu vou passar aqui, ó. O que ele fez aqui, o command build? Ele já, deixa eu ver os membros, ó, ele criou aqui command handler. O que ele fez? Ele criou 3 comandos para mim já. Que comandos são esses? Criação, person delete e person rename. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que aquele registro, o que a gente fez, né? Aqui, ó, nesse carinha aqui, ó. O que ele tá fazendo, ó, tá vendo? Ó? Ele tá criando esses caras que estão aqui dentro que a gente deixou disponível, beleza? E aqui ele vai criar o evento também do mesmo jeito. Então, se a gente for ver aqui, ó, ele criou 3 eventos e 3 comandos. O evento também do mesmo jeito lá que ele criou, beleza? Ó, person delete, person rename, person create event, certo? O de cima é comando e esse aqui é evento. Então, aqui, ó, ele vai simular uma inserção de dados. Então, vou dar um F11. Aqui ele está fazendo um construtor da classe, passando os valores que a gente colocou ali, beleza? E aqui vou dar mais outro F11. E aí ele vai entrar aqui no send. O que o send ele verifica? Se aqui no dicionário de comandos, se ele tem o comando, certo? Aí se ele achar esse comando que a gente está passando, ele vai devolver esse comando aqui para a gente. Que é o comando, se a gente for ver aqui, ó, é o comando de regist command, né? E aí, deixa eu ver o que tem aqui dentro. Vai ter o método Pilsner, Void, deixa eu ver. Tem alguns métodos aqui, regist command, né? Beleza, dá um F11 aqui de novo, dá um F11 aqui de novo e ele vai cair aqui no handler. O handler aqui que o comando ele está passando, o comando nada mais é os nossos dados, né? E aí ele está fazendo aqui o seguinte, ele vai falar o seguinte, vai criar a pessoa, né? Criou a pessoa aqui, ó, pra gente, certo? O evento, né? Junto com a pessoa, com o tipo, né? E vai dar um salvo. Vamos dar um F11 para ver o que ele vai fazer. Aqui no aggregation ele verifica se tem alguma coisa na lista. Se não tem, ele vai adicionar esse aggregation, vai adicionar lá a agregação desse cara para ele, ó, tá vendo? Já está aqui. E aí ele vai verificar no get on community change, né? Ele vai verificar o evento está aqui, pegou o evento, que nada mais é do que o evento que ele vai executar com nossos dados, certo? Aqui tem o tipo, tem tudo certinho, timestamp, e aí ele vai fazer o publish. Tudo que a gente criou, tá vendo, pessoal? Que está passando aqui por todo o momento que a gente criou. O publish ele vai verificar se
o comando que a gente está executando, ele está aqui dentro. Aí vamos ver se ele está. Se ele achar, ele passa aqui, ó, ele está, registre evento, certo? Então ele vai registrar esse evento, F11. E aí aqui ele vai criar esse usuário, no caso, né, essa pessoa. E aí, depois que ele criar essa pessoa aqui, ó, não são os nossos dados que a gente passou, ele vai inserir essa pessoa lá no nosso serviço, certo? Vamos colocar F11, F11. E aí, ó, aqui, certo? Criou a pessoa aqui. E aqui, ó, se você for ver a lista em memória, não tem nada. A partir desse momento, já tem um carinha aqui, beleza? E aí ele vai retornar e vai para quem chamou ele, vai voltar até aqui no nosso controller. Deixa eu colocar um breakpoint aqui, pessoal, para a gente mostrar também o método de ele inserir nessas dados, inserir não, desculpa, listando, né, esses dados. Esse método aqui em cima, o que que eu fiz, né? Eu fiz com que ele chamasse aquela lista que a gente criou aqui dentro, pessoal. Deixa eu mostrar aqui. Aqui dentro do repositório. A gente criou essa lista, eu fiz com que ele enxergasse essa lista aqui dentro, certo? Então ele inseriu esse usuário nessa lista virtual aqui dentro, certo? Que aqui a gente está simulando que é o banco de leitura, certo? Então a gente inseriu esses dados aqui, beleza? E aí, agora esse cara aqui, que ele vai fazer, ó? Ele vai dar um get e vai trazer todos os usuários, né, que a gente inseriu, que são os 4 usuários, são esses usuários aqui de cima. Beleza, pessoal? Eu acredito que é isso, né? Não tem muito o que a gente passar, mas eu acho que agora é o pessoal pegar a arquitetura ou tentar fazer dessa forma, ou baixar essa arquitetura completa para ver o que a gente fez nela. Lembrando que todos os dados aqui, pessoal, está em memória, não está salvando no banco, certo? Mas a teoria a gente colocou na prática, né, a utilização do CQRS, beleza? Eu vou passar em toda a arquitetura aqui agora, só mostrando mais ou menos como ela foi feita, né? E as divisões que a gente utilizou. Pessoal, também eu vou deixar o nome do livro para vocês, se quiserem ler também, que é bastante interessante para se aprofundar no assunto do CQRS. O módulo de leitura, pessoal, a gente criou um módulo de leitura que tem o nosso projeto Application e tem o projeto Infraestrutura. Esse aqui, pessoal, é os projetos que vão acessar a base de leitura, certo? E aí a gente fez o Write, né, que é o projeto que vai acessar a base de escrita, né? E também ele vai acessar a base de leitura para confirmar algum dado se ele precisar lá, beleza? E aí tem todos os comandos, eventos, né? Todos os métodos que ele vai utilizar, certo? Eu não vou me aprofundar aqui no assunto, né? No que a gente criou aqui, porque eu acredito que essas 3 aulas já resume bem, né? Já mostra bem o que a gente criou aqui, beleza? E depois a gente fez a injeção de dependência aqui na startup, né? Simulando um projeto web, ASP.NET, né? Core, injeção de dependência, e depois no controller a gente utilizou aqui todas as interfaces, né? Mostrou todas as interfaces que a gente vai utilizar. A gente utilizou algumas, não utilizamos todas aqui. Inserimos comandos, inserimos os eventos, inserimos as pessoas e listamos as pessoas. Beleza? Eu acho que é isso, pessoal. Deixa eu só mostrar, ver se consigo mostrar o desenho. Voltar aqui no desenho, pessoal. Então, o que a gente fez? Basicamente, fez a parte da Query Service, né? Que é a interface que faz a consulta. A consulta, nossa, o que a consulta é? A consulta nada mais é do que esse cara aqui, o get, que ele está vindo, ó, ele está acessando o projeto de read, né? De leitura. E aí ele está dando aquele, está utilizando o método get que a gente criou, beleza? E aí, deixa eu voltar aqui no desenho, opa. E aí, depois disso a gente fez o método, né? A escrita, né? Todos os projetos de escrita que ele está escrevendo. O que a gente fez, pessoal? Se você for ver, a gente está fazendo em memória, né? Então esse banco aqui seria essa lista que a gente criou. Aqui, ó. Aqui, opa. Seria essa lista aqui que a gente criou, ó. Aqui. A gente tinha criado aqui. A gente criou essa lista. Então, basicamente, essa lista aqui, no desenho, no nosso desenho, ele é esse banco aqui, ó, certo? Então, a gente tá lendo no get all, ali no get,
os dados, e quando a gente manda o command handler lá, o comando para ele adicionar o evento lá que a gente fez, ele está salvando nessa mesma lista e assim por diante, certo? É claro que isso aqui seria um outro banco, né? E aí ele iria mandar esse comando para um outro banco e assim por diante, certo, pessoal? Eu acredito que é isso. Deixa eu voltar aqui na arquitetura. Lembrando, pessoal, que eu vou deixar essa arquitetura, né, esse projeto que a gente fez aqui, disponível no GitHub para vocês baixarem. Lembrando que a gente vai ter mais aulas utilizando essa arquitetura, vamos modificar ela, vamos acessar banco com ela, e pode ser que a gente utilize até o mediator para a gente não utilizar a injeção de dependência ali fortemente acoplada, né, no projeto web. Eu acho que eu já falei tudo, pessoal. Pessoal, para quem acompanhou até o final aí, muito obrigado. Lembrando que o fonte vai estar aí para vocês baixar, disponível aí na descrição do vídeo. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.